Olá, graça e paz, seja bem-vindo a esse espaço de reflexão. Semana passada nós conversamos sobre o que os jovens devem fazer em relação aos pais, né? Lembrar, zelar enquanto tem eles por perto, reconhecer os esforços que os pais e mães fazem em favor desses filhos. E hoje eu gostaria de dar uma dica aqui aos pais em relação ao que vem acontecendo nos últimos anos. Eu quero começar com a seguinte pergunta. Quais os problemas que os jovens, adolescentes e jovens mais enfrentam hoje? Vamos parar para pensar um pouco. Você já viu hoje que muitos jovens fazem tratamento para depressão, para pânico, para cuidam, né? Até alguns jovens acabam desenvolvendo anorexia, outros bulimia, né? Pensam que estão muito gordos, na verdade estão magérrimos, né? Problemas de autoestima. Quando a gente chega na questão da juventude, tem uns que vão dizer assim, eu tenho um problema de falta de dinheiro. Bullying, desde a infância até a juventude, ele só vai se aperfeiçoando. Então a gente precisa ter muito cuidado também com essa mazela que há no meio da juventude. Outra coisa também que nós precisamos estar percebendo é que hoje muitos jovens e adolescentes sofrem de estresse. Agora, reflita comigo. Eu estou colocando aqui 20 anos para trás, aí eu falo assim, rapaz, o pastor parece tão novinho, rapaz, né? Mas eu já fiz 40. Mas se a gente colocar 20 anos, 30 anos, ou se você é jovem, pergunte aos seus pais se os jovens da época dele, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, sofriam tanto de depressão, de ansiedade, de pânico, de estresse. Eu lembro, meus queridos, que não tive uma adolescência com muitos recursos. Não, meu pai era um trabalhador, trabalhava no departamento pessoal, minha mãe é uma vendedora autônoma, garantiu o suficiente para a família, para a alimentação. A gente sempre morou em casa própria, né? Uma vez ou outra que morou de aluguel, mas geralmente a gente sempre morou em casa própria e tinha o suficiente para a alimentação. Mas qual era a diferença daquela época? Eu lembro que a gente montava uma bicicleta, comprava peça por peça. A gente tinha o desejo de ter uma bicicleta e comprava o quadro de uma pessoa. Aí ia na casa de peça, comprava um pedal, comprava um pneu, comprava isso. E de repente uma bicicleta. E a gente fazia altos passeios com essas bicicletas, né? Eu lembro que no finalzinho da minha adolescência, até mesmo no começo da juventude, eu percorria 30 quilômetros, 40 quilômetros, até mais, de bicicleta com alguns colegas. E isso assim, eu não passei, né? Saía de manhã, voltava à noite, às vezes no final de semana. E isso ajudava a lidar com essas questões que eram próprias da juventude, da adolescência na época. E o que a gente vai percebendo, outra coisa que também tinha, que era assim, principalmente na fase do adolescente, a gente fazia o que chamava, vamos fazer o retorno. O que era o retorno? A gente pegava no bairro que morava o ônibus, ia até o centro da cidade e voltava dentro do mesmo ônibus. Geralmente lá na traseira, ou cantando, ou brincando, e quando ia sozinho, ia com a cabeça lá de fora da janela e olhando para o Recife. Hoje em dia é um estresse você pegar um ônibus, geralmente está super lotado, pessoas mal intencionadas às vezes acabam entrando dentro da lotação e se lhe pegam lá atrás, acabam tentando furtar alguma coisa ou lhe roubar, na verdade. Né? A gente tem esse perigo hoje, infelizmente, dentro dos transportes públicos. Lembra das crianças? Que saíam para ir jogar uma bolinha na rua, num campinho ou numa praça próxima, voltava com aquele anel preto no pescoço. Quer dizer, ali eles conseguiam desopilar todo o estresse, né? Eu percebo que hoje algumas práticas elas não são mais possíveis por conta do contexto que vivemos, por conta dos bairros, das pessoas que frequentam as praças, os campinhos de futebol, né? Então, às vezes, a gente fica até limitado de ter algumas práticas, né? Então, hoje isso é muito visto. Mas hoje a gente vai perceber que, por conta dessas mazelas estarem próximas dos adolescentes, veja, a gente tinha depressão? Tinha, mas tinha pessoas mais maduras. Tinha ansiedade? Tinha, pessoas mais maduras. Então, o que a gente constata? Que doenças e problemas que eram próprios de adultos e idosos começaram agora a atingir as crianças. As crianças, jovens e adolescentes, né? Então, quer dizer, acabou se tinha naquela época, é claro que tinha, é evidente, mas assim, era numa proporção muito menor. Hoje nós temos isso numa grande escala
afetando os adolescentes, jovens que estão aí à nossa volta. Então, o que a gente precisa fazer para lidar com isso? Perceba o seguinte, veja o que eu estou colocando aqui. Problemas que eram característicos de adultos e idosos começaram agora a ser característicos de crianças, jovens e adolescentes. E o que nós precisamos é aprender a lidar com isso. Como é que a gente tirava o estresse na época? Na verdade, a gente nem ficava mencionando, fulano está com estresse. Isso era coisa de empresário, isso era coisa de um trabalhador que tinha muitas dívidas, isso era coisa de gente que tinha algumas determinadas profissões que eram motivo de ter realmente estresses elevados, né? Hoje não, hoje uma criança é diagnosticada com estresse por conta das atividades que realiza. E o que a gente precisa fazer para lidar com isso? Veja que na minha época de adolescente, na minha época de início de juventude, né, a gente tinha algumas práticas, né, o sair para pedalar, o sair para conversar com os colegas, ir para uma lanchonete com um preço mais em conta, a gente, volta e meia, a gente fazia isso com os amigos. Nós tínhamos muitos amigos, né? A gente, quando sentava na frente da minha casa ou na frente da casa de qualquer um, os pais ficavam até de olho, porque às vezes juntava 10, 15 meninos, meninas, conversando ali até 10 horas da noite, quando os pais começavam a colocar para correr. Hoje a gente percebe que os filhos têm 1, 2 amigos, quando é muito popular na escola, tem um grupo um pouco maior. Então a gente vai perceber que essas amizades verdadeiras, não pela internet, mas amizades físicas, amizades em que a gente consegue sentar, conversar, se não dá para ter com um lanche junto, mas pelo menos ficar jogando conversa fora, faz muita diferença. E isso é uma coisa que a gente vai cultivando aos poucos. A gente não conquista amigos, a gente não tem pessoas para conversar do nada, não. A gente vai cultivando aos poucos, a gente vai estimulando aos poucos. Esses dias meu vizinho estava aqui comentando comigo, que eu falei assim, eita, que nossa rua tem muita criança, né? Eu fiz que bom. E os pais, eu vejo o que os pais fazem, é uma coisa muito bonita. Eles ficam na frente de suas casas, como são menininhos, né? 2 anos, 3, 4, acho que tem uns mais velhos um pouquinho a coisa. O que eles fazem? Eles ficam sentados em frente de casa e os meninos, para lá e para cá. Uns com bicicletinha, outros com patins, outros ficam só correndo na rua para lá e para cá. Mas o que a gente vai percebendo é que esses meninos, eles estão tirando, principalmente nessa época de isolamento social, eles estão tirando toda aquela carga de pressão que possivelmente possam estar carregando de conflitos familiares, problemas na escola, bullying, essas coisas, eles estão tirando na rua. E os pais aproveitam e conversam um pouco, quer dizer, não ficam em frente à televisão, não ficam em frente ao celular, eles saem, ficam ali olhando os filhos, muito bem, fazem muito bem isso. E isso é uma prática muito legal. E, quer dizer, e o ar da rua é um ar muito agradável. Então, é isso, meus queridos, que a gente precisa. Isso é saber lidar com os problemas. Veja que ele não está fazendo, eu preciso colocar meu filho para brincar, eu preciso colocar meu filho para ele não ficar estressado. Não. Se faz isso de maneira muito natural. Nós andávamos de bicicleta, nós corríamos pela rua, nós voltávamos suado horrores para casa. Não é porque nós queríamos evitar o estresse, não. É porque isso era a nossa prática. Isso era a forma como nós nos divertíamos. E eu não estou falando nada estranho aqui, coisa, precisava de muito dinheiro. Gente, não tem coisa, o pobre é muito criativo. Pegar uma lata de leite, encher de areia, fazer um furo de um lado para o outro, botar um arame e sair arrastando no meio da rua. Essa era brincadeira. E aí quem fizesse isso, os outros ficavam atrás querendo copiar. Ficar empurrando uma rodinha. Quer dizer, eram brincadeiras simples, com materiais que a gente mesmo reciclava e fazíamos ali as nossas brincadeiras, né? Quem de vocês, quando criança, não fez bolinho de areia? Não fez comida com um pedaço de mato, pegando panelinhas pequenas e coisas do tipo? Fantasiava todo tipo de ação e de cena possível. Isso ajudava a lidar com o estresse. Então nós precisamos hoje aprender novas ferramentas. Claro, os meninos hoje não querem mais brincar com capim, não querem mais brincar com areia, mas tem outras formas que eles podem interagir entre si, que os adolescentes podem ter no seu contato diário, que pode gerar um bom resultado. E aí eu quero falar aqui da igreja. Às vezes, meus queridos, nós impomos que os jovens, adolescentes e crianças, eles cheguem à igreja. Não, meus queridos, a gente precisa fazê-los entender que é um prazer estar na igreja. A gente precisa criar realmente essas relações
de amizade dentro da igreja, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam à vontade de trabalhar. A gente precisa realmente criar condições, veja, o que os pais fazem aqui? Eles saem de frente da TV, que eu disse aqui na rua de casa, né? Eles saem da frente da TV, eles saem daquela frequência da internet e ficam na frente de suas casas vendo seus filhos correndo para lá e para cá. Quando a gente pensa na igreja, a gente precisa também entender que é importante que os pais saiam de dentro de casa e conduzam seus filhos, quando pequenos, à igreja. Quando eles vão são maiorzinhos, já conseguem ir sozinhos. Mas a gente vai percebendo que quando pequeno precisa ter esse esforço. Isso é, se a gente quer evitar que esses problemas que eram comuns de idosos e adultos há 20, 30 anos cheguem dentro de nossas casas. Eu quero deixar um versículo aqui para a sua meditação. Salmo 90, versículo 12, um versículo que a igreja conhece, mas que fala muito nesse momento. E diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Meus irmãos, precisamos ser mais sábios. Precisamos saber aproveitar os momentos. Se você tiver oportunidade de passear com a sua família, se você tiver oportunidade de fazer uma programação de lazer, se você tiver a oportunidade de realmente estabelecer dentro da sua casa, em vez de estar enchendo seu filho de equipamentos eletrônicos, vá a uma praia, vá a um cinema, vá ao parque, comece a sair um pouco de dentro de casa, se sua rua permite, se seu bairro é um bairro tranquilo, junte lá os menininhos da rua, coloque lá faça lá, os pais compram lá aquelas encanações, façam aquelas barrinhas, bota os meninos para jogar, compra uma rede de vôlei, bota os meninos para treinar. Isso daí, vôlei é uma maravilha. Ninguém briga no vôlei, fica só esperando a sua vez, equipezinha de 3 ali, 7 pontos. Então é isso que nós precisamos hoje para aprender a refazer essas coisas, reaprender, né, a fazer essas coisas, para poder lidar com essas mazelas que estão assolando as nossas famílias. Meu irmão, Deus abençoe sua família. Minha irmã, Deus cuide da sua casa. Em nome de Jesus. Amém.